Pode? Boa noite, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos para prestar adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Meu irmão, minha irmã, convido agora a todos a falar com o nosso Deus, entrarmos em oração e falar com Ele. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela sua graça que nos alcançou. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo nas nossas vidas, Senhor. Não somos merecedores, nem nada que façamos fará de nós capacitados ou merecedores por conta própria da sua graça. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Senhor, queremos aqui hoje prestar louvor, glórias a Ti por tudo isso, Pai. Reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a necessidade de Te adorar, Pai, porque para isso fomos feitos. Queremos Te louvar, Te dar graça, Te adorar e queremos fazer isso de uma forma correta, Pai, que agrade o Teu coração. Que Seu Santo Espírito esteja aqui presente, nos guiando, nos dando a direção nesse culto, Pai. Dando a direção no pastor que vai pregar, que Seu Santo Espírito possa propagar a Sua palavra e que a Sua palavra seja plantada nos nossos corações. Que possamos pôr em prática dia a dia a Sua palavra nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Continua conosco nesse momento de adoração. Tudo isso, Pai, peço e agradeço em nome do nosso Rei e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Salmo 48, versículo 14, diz o seguinte, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Tem uma outra tradução que diz que Ele será o nosso guia até a morte. Este é o nosso Deus para todo sempre. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós te louvamos, Senhor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Temos vitória, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te agradecemos. Queremos o teu nome engrandecer, te agradecer, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Só Ele é o nosso Deus eterno. Convido agora a todos a me acompanhar em uma leitura bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 1, de 4 a 10. Vamos ler? Diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Que bonito isso. Vamos então agora continuar louvando o nosso Deus, que na verdade a graça dele nos alcançou. Vamos louvar e agradecer por isso, porque não somos merecedores dessa graça.
A salvação é recebida através da graça. É um dom de Deus a graça. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos então louvar o nosso Deus com todo amor, com todo carinho. Se forte estou ou fraco sou, incerto em meus pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar para o meu respirar. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou. Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Jesus levou, não há mais temor, me coroou com salvação, que doce som, eterna canção, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou, graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou. Já venceu, graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Que insiste, graça que me salvou. Ela é graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou, amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Glórias a Deus pela graça do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, oremos. Querido e amado Deus, que entramos agora na Tua presença, Pai, para apresentar nossas petições, para falar contigo, Pai. Pai,
Que o seu Santo Espírito se faça presente no dia a dia, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com cada momento que passamos. Estamos passando por momentos difíceis, momentos com dificuldades políticas, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, Senhor. Quantos irmãos sofrendo com a Covid-19, com outros problemas de saúde, Pai. Que o seu Santo Espírito se faça presente, Pai. Que seu Santo Espírito console as famílias enlutadas, meu Deus, nesse momento difícil de perda, do qual nós não somos preparados, mas o seu Santo Espírito é o nosso consolador, Pai. Continue conosco, Pai, continue mostrando a direção, que possamos nos fortalecer em Ti cada vez mais, para lidar com esse revés e com outros, Pai, porque a Sua palavra nos diz que pelo nome dEle passaremos dificuldades, mas que Jesus venceu o mundo, e que tenhamos fé, tenhamos força nele, porque Ele é o nosso refúgio. Pai, continua conosco, continua operando milagres, continua operando despertar, Pai. Continua nos dando direção, sendo o timoneiro dos nossos barcos. Cuida da gente, Pai. Cuida desse povo que aprende dia a dia a falar contigo e a te conhecer. Tudo isso que peço e agradeço é em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Nosso Deus, nosso refúgio, nosso protetor, libertador, meu abrigo e torre forte, a todo tempo me socorre. Não há outro que me ame mais do que Deus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Vamos declarar juntos. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, teu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia, todo tempo nosso socorro vem do Senhor. Por isso podemos declarar: Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. por isso nos alegramos. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio,
libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Glórias a Deus, aleluia. Nosso socorro vem do Senhor. Meu abrigo, todo tempo meu socorro, tu és meu abrigo, torre forte, meu refúgio. Não me abalarei, não me abalarei, e do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Glórias a Deus. Creia nisso, todo tempo o socorro vem do Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor esteja sendo derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Que a sua casa, neste momento, esteja vivendo a experiência de ser aquilo que a palavra de Deus nos revela acerca daquilo que é o templo. Que a sua casa seja, de fato, o templo do Espírito de Deus, que aí você possa estar vivendo essa experiência de forma plena, que o seu lar seja um lugar de manifestar a presença do Senhor de forma especial e que aqueles que com você se encontram possam perceber que o Senhor está no meio dos queridos, na certeza da palavra de Jesus que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Que Deus se faça presente no meio de cada uma das famílias, de cada um dos lares, cada um dos queridos que neste momento tem a oportunidade de compartilhar conosco desse tempo de celebração e culto. Eu quero convidar você a estar meditando conosco na última porção da primeira carta do apóstolo Pedro. Já por 2 meses o Senhor tem nos dado a oportunidade de meditar acerca daquilo que contém a carta de Pedro, e hoje à noite estaremos concluindo esta jornada. Esta será, desta série, a última mensagem na carta de Pedro. Se você tem a oportunidade de ter acesso à palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 5. Estaremos lendo os versos de 10 em diante. Pedro, capítulo 5, versos de 10 em diante. Então eu quero te convidar a participar desse momento
que nós estaremos fazendo a leitura, que você possa acompanhar a leitura que estamos fazendo e assim tendo a oportunidade não apenas de ler comigo nesse instante, mas que você continue com a sua Bíblia aberta nesse texto, para que tenhamos condições de voltar a ele durante todo o tempo da nossa reflexão. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os a testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saudem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos mais uma vez em oração à presença do Senhor. Deus bendito e amado, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos diante de Ti nesta hora. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, como Teus filhos, como igreja do Senhor, família Tua na face da terra, nos reunirmos em torno da Tua palavra, para mais uma vez buscarmos do Senhor aquilo que é a orientação, a direção, aquilo que é, Senhor, a Tua palavra de sabedoria para lidarmos com este tempo. Que esta palavra que é viva e eficaz continue, Senhor, a ser instrumento na mão do Teu Santo Espírito para ir ao mais profundo do nosso ser. A divisão de alma e espírito juntas e medulas, para discernir, Senhor, aquilo que são os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, e fazer com que todas estas coisas sejam conduzidas a Cristo em obediência. Pai amado, a nossa palavra a Ti nesta hora é que as palavras da minha boca e o meditar no meu coração sejam, acima de tudo, agradáveis a Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão pensando um pouco naquilo que seria uma das palavras de maior dificuldade para mim de compreensão acerca do que Jesus nos ensinou, daquilo que Ele viveu, das palavras ditas por Ele. Mas existe uma que para mim é extremamente difícil de, não só de compreensão, mas de ouvir, de perceber aquele momento. É a hora que Cristo na cruz do Calvário grita: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é uma das palavras ditas por Jesus que mais me incomodam. E eu quero dizer a você que o incômodo desta palavra não tem a ver tão somente com aquilo que são as palavras desta citação, mas aquilo que levou Jesus a dizer estas palavras. Como Ele demonstrou isso, ou por que Ele demonstrou isso. E estas palavras foram ditas no momento em que Jesus experimentava o sofrimento terrível da crucificação. E é interessante, podemos assim dizer, que todas as vezes que nos deparamos com o sofrimento, em nós surge este pensamento: será que Deus me desamparou? Será que Ele não está se importando com o que eu estou vivendo? E quando a gente olha para aquilo que é a experiência
a quem Pedro dirigiu esta carta, que é a igreja que estava vivendo o tempo da perseguição, a gente vai perceber de fato que o desejo maior daquele apóstolo era fazer com que a igreja entendesse que Deus continuava a cuidar deles. Mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a dor da perseguição, de todos os incômodos que aquele momento lhes trazia, eles não poderiam perder de vista aquilo que era o cuidado de Deus para com a vida deles. E diante disso, Pedro ele vai além, ele vai adiante. Ele não só diz que Deus estava cuidando deles, mas ele ainda diz como Deus demonstrava esse cuidado. Estes últimos versos desta carta, ele vai mostrar que Deus, de fato, cuidava deles, que eles não tivessem medo, temor, que eles não desistissem, que eles não se desanimassem, porque eles estavam vivendo a perseguição humana e a perseguição espiritual. Os versos anteriores falam que eles estavam sendo cercados por Satanás, o inimigo que andava ao derredor, procurando alguém que pudesse tragar. Eles estavam vivendo a perseguição humana, daqueles que estavam se levantando contra a igreja de Jesus. Eles estavam vivendo um tempo de difamação, eles estavam vivendo um tempo de perda. E diante de tudo isso, Pedro diz, olha, Deus está cuidando de vocês. E eu gostaria de dizer a você como Deus cuida de você. Como Deus está cuidando da sua vida. Quem sabe você hoje vive um tempo de perseguição ou de sofrimento, de dor. Quem sabe você está vivendo um tempo de abandono, ou está vivendo um tempo que enfrenta aquilo que é a dor da traição, a dor da enfermidade, a dor do desemprego, a dor do abandono, aquilo que é a negação de alguém a quem você dedicou afeição, amor, empenho. Eu quero dizer a você que nenhuma destas coisas pode impedir o Deus Todo-Poderoso de continuar cuidando de você. E que Ele cuida sim de você. E aí Pedro vai mostrar como Deus demonstra o seu cuidado para conosco. Ele demonstra o cuidado dele para conosco de algumas maneiras. A primeira delas é quando ele revela a sua graça. Quando você olha para o verso de número 10, você vai encontrar ali a expressão que Pedro começa dizendo, o Deus de toda a graça. Mais adiante, no verso de número 12, ele vai dizer o seguinte, que eles devem estar firmados ou testemunhando de que esta é a verdadeira graça de Deus e que eles devem manterem-se firmes na graça de Deus, mostrando para eles que uma das maneiras que Deus demonstra o seu cuidado para conosco diante daquilo que é o ataque das forças humanas, das forças espirituais, da perseguição pelos homens ou pelo diabo, Pedro estava dizendo, olha, existe um Deus que demonstra a sua graça para conosco e que é o Deus que tem-nos nas suas mãos e Ele é o Deus de toda a graça. É bom que a gente saiba que Pedro ele não fala da graça de Deus de uma forma teológica, ou seja, de uma forma discursiva. Ele não está aqui fazendo um comentário superficial, ou quem sabe, criando um pensamento acerca, um neologismo, ou criando uma outra palavra, ou usando de uma palavra do apóstolo Paulo, ou de uma doutrina que alguns entendem como paulina. Não, Pedro estava falando da sua experiência. Porque houve um dia na vida de Pedro que ele negou Jesus 3 vezes, e ele recebeu de Jesus o poder da graça transformadora e fez com que ele se tornasse um pastor de vidas e um homem dedicado ao ministério e um dos grandes líderes da igreja primitiva. Pedro estava dizendo, olha, esta graça me alcançou, esta graça mudou a minha vida. Esta graça fez com que aquele que era tido como alguém que negou ao Senhor
se tornasse agora um proclamador deste Deus. E é bom que a gente saiba o seguinte: se você não tiver na sua memória muito claramente que a sua vida não é composta, não é sustentada pelas suas virtudes, que a vida cristã não é feita de merecimento, mas que o que nos põe de pé a cada dia, e que nos sustenta, e que cuida de nós, e que nos guarda, livra-nos, e leva-nos a cada dia a viver uma vida de experiência profunda com Deus, for a graça e o amor de Deus incondicional, você não conseguirá subsistir. Não há como vencer a perseguição, a dor, o sofrimento, se nós não estivermos continuamente cientes de que o Deus a quem eu sirvo, Ele me alcançou com a sua graça. É pela graça que eu continuo de pé. Mesmo quando falhamos, Deus nos perdoa. Pedro estava dizendo, olha, mesmo quando tropeçamos, Deus nos levanta. Mesmo quando passamos pela fornalha do sofrimento, Deus nos fortalece. E que esta graça ela é tão gigantesca que ela não pode ser medida, não pode ser mensurada. Paulo usa uma palavra muito interessante no capítulo 5, verso 20 de Romanos, quando ele diz ali no final do verso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele vai mostrar isso no capítulo 5, verso 20, quando ele fala sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, o pecado é abundante. E aí eu quero que você faça comigo o seguinte exercício. Olhe para o mundo que você vive. Olhe para a realidade que você está inserida. Calcule isso em termos de pecado. As pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você vê na mídia, aquilo que você assiste na internet, olhe para a realidade do mundo político, daquilo que são as muitas mostras, demonstrações de corrupção, de erro, de malversação, aquilo que é a idolatria, a sexualidade, aquilo que é toda forma de imoralidade, tudo aquilo que você vê que é abominável diante de Deus nesse tempo, olhe para tudo isso. Multiplique por milhares de anos, talvez se você for alguém que acredita nisso, por milhões de anos. Paulo vai dizer, olha, tudo isso demonstra que o pecado foi abundante, mas diante de toda essa gigante demonstração de pecado, ele vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É algo tão gigantesco, mas tão grandioso, tão maravilhoso que não pode ser mensurado nem medido. Não há como você chegar a este cálculo. Quando a gente calcula, quando a gente tenta medir aquilo que é a enormidade do pecado da raça humana e acha isso absurdamente gigante, Paulo vai dizer, mas isso é nada diante da graça de Jesus. A graça de Jesus é muito maior. É por isso, queridos, que quando nós nos deparamos com esta verdade, de que nós temos um Deus, não um Deus de graça, mas o Deus de toda a graça. Não existe graça em nenhum outro lugar, só em Jesus. Ele é o dono de toda a graça. E aí ele vai dizer, olha, existe outra maneira de mostrar o cuidado de Deus para conosco. Ele vai dizer que Deus nos permite participarmos da sua glória. Ele vai falar de uma maneira muito clara que Deus nos escolheu pela sua graça, Deus nos salvou pela sua graça, mas Ele também nos destinou à sua eterna glória. Ele vai nos mostrar de maneira clara que o Deus da graça, lá no livro dos Salmos, no capítulo 84, verso 11, que o Deus que dá graça, Deus é o Deus da graça e o Deus da glória. Ele vai dizer o seguinte, a graça é a causa, a glória é o resultado. Ele vai dizer, a graça é a raiz e a glória é o fruto. A graça é a origem, o princípio, onde nós iniciamos.
A glória é o fim. E aí ele pode dizer para nós o seguinte: tudo que começa pela graça de Deus, aonde esta graça inicia, haverá de nos conduzir à glória com Cristo. Não adianta você querer glória se você não experimentou da graça de Deus. Não adianta você querer viver a experiência da glória eterna com Cristo se você não foi alcançado pela graça de Jesus. E aí Pedro diz: olha, Deus é tão cuidadoso que mesmo diante de todo o sofrimento que vocês enfrentaram neste mundo, Ele tem preparado para você a oportunidade de experimentar da glória de Deus. Olha, há uma expressão no Antigo que é citada no Novo Testamento que diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. A glória de Deus é algo tão gigantesco que, comparado com qualquer expectativa humana, ela vai infinitamente mais além. Além disso, essa experiência leva-nos da glória, ou da esperança da glória, leva-nos a entender que Deus nos livra do sofrimento. Ele vai dizer o seguinte: depois de terdes sofrido por um pouco, verso 10, a parte C do verso, depois de terdes sofrido por um pouco, por pouco tempo. Alguns acreditam que essa perseguição sobre Nero deve ter durado aproximadamente 15 anos. Outros acreditam que este processo de perseguição só se extinguiu já no ano 300 ou no quarto século. Mas diante daquilo que é a graça, diante daquilo que é a glória que nos foi prometida, o sofrimento sempre será pouco tempo. Por mais agudo, por mais doloroso e prolongado que possa ser, quando nós colocamos isso diante da perspectiva da eternidade, ele não passa de uma leve e momentânea tribulação, como diz o apóstolo Paulo lá no 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É algo tão gigantesco, tão tremendo e maravilhoso, que ele vai dizer: olha, o sofrimento, e Paulo estava preso. Paulo começa a segunda carta aos Coríntios dizendo que quase desistiu de viver, que perdeu todas as forças diante do sofrimento que ele enfrentou. Mas quando ele olhava para tudo isso, aquele que sofreu naufrágio, aquele que sofreu açoites, aquele que foi perseguido, aquele que correu risco de feras, aquele que viveu debaixo de toda sorte de problemas e perseguição, diante de tudo isso ele diz: olha, isso não passa de uma leve e momentânea tribulação, diante da esperança da glória que Cristo preparou para nós. Todas as vezes que você se deparar com sofrimento, lembre-se, ele não passa de uma leve e momentânea tribulação. Você pode estar há anos desempregado. Você pode dizer para isso: você não passa de uma leve e momentânea tribulação. Você pode estar há anos doente. Você pode dizer para ele: olha, você não passa de uma leve e momentânea tribulação. Você pode estar vivendo uma crise de anos no seu casamento, com a sua família. Você pode olhar para tudo isso e dizer: você não passa de uma leve e momentânea tribulação. Não que você esteja ignorando a dor, o sofrimento ou o problema. É porque você está olhando para todas estas coisas pelas lentes da eternidade, pelas lentes de Deus. E aí você vai dizer: tudo isso não passa de uma leve e momentânea tribulação. O salmista Davi vai dizer lá no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Para o salmista, o sofrimento não será longo. É por breve tempo. E não será nunca para nos destruir. Sempre será para nos fortalecer. Não será nunca para tirar ou cegar-nos quanto à glória que Deus tem para nós, mas é para revelar aquilo que ela tem para nós. Deus também mostra o seu cuidado quando usa o sofrimento para formar o nosso caráter. A parte final do verso 10 do capítulo 5 de 1 Pedro diz o seguinte: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. As provações constroem o caráter cristão e fortalecem os músculos da alma. Aqueles que estão vivendo na dispersão, que estavam perdendo bens, casas, terras, liberdade, mesmo aqueles que perderam parentes, queridos, eles tinham a certeza diante de tudo isso, e Pedro queria lembrá-los disso. Eles não seriam vencidos pelo inimigo. Essa fornalha de aflição não tinha o propósito de destruí-los, mas de aperfeiçoá-los, firmá-los, fortificá-los e fundamentá-los em Cristo e na sua graça. É bom quando a gente olha para este texto a partir de um outro texto muito conhecido, lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo, concluindo o capítulo de número 8, fala da sua experiência quanto ao amor de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 36 em diante: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai falando de maneira clara, dizendo: olha, o sofrimento, aquilo que vem sobre a sua vida, por maior que seja, por mais agudo que seja, por pior que ele possa ser, ele não pode destruir você, ele não pode vencer você. A morte não nos destrói, porque a palavra de Deus diz que Cristo, ele é Deus de vivos e de mortos. A morte não nos tira da presença de Deus, ela nos tira da presença dos queridos por algum tempo, mas nos conduz de forma completa e total à presença do Senhor. Mesmo quando morremos, somos vitoriosos. É por isso que Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não há perda, não há derrota, não há destruição para quem vive a vida em Cristo Jesus. Era essa a forma que o apóstolo estava colocando para aqueles irmãos. Olha, o sofrimento não vai lhe destruir, mas o sofrimento vai lhe edificar. O sofrimento vai levar a você, vai trazer a você aquilo que é a possibilidade de ser aperfeiçoado. É por isso que essa palavra aperfeiçoar, que no grego significa kartarizein, ou seria a tradução usada para uma mesma expressão dos discípulos quando termina aquele momento onde eles consertam a rede, estão consertando a rede. A palavra utilizada é a mesma coisa, consertar as redes. Ou seja, as provações que Deus permite que chegue até nós, Ele vem para reparar as nossas brechas. Significa essa palavra prover aquilo que falta, remendar o que está rasgado, repor a parte que está faltando. Assim o sofrimento, quando ele é aceito como instrumento de Deus, pode provar aquilo que está faltando, prover melhor aquilo que está faltando da parte de Deus em nosso caráter. O sofrimento não vai lhe destruir, ele vai lhe corrigir. Ele não vai tirar a sua vida,
Ele vai edificar a sua vida. E sabe de uma coisa? Algumas vezes, Deus quer corrigir-nos, ou quer corrigir outros. Está tratando de construir o caráter de alguém, ou muitas vezes o nosso próprio caráter. Mas nós acreditamos que a melhor forma de lidar com o sofrimento, que muitas vezes Deus está usando para tratar conosco, é tirando-nos do sofrimento, ou tirando aqueles que estão sofrendo do sofrimento. A gente até acha que está ajudando. Não, eu estou tirando ele daquele momento de dificuldade, porque com isso eu vou estar ajudando ele. Muitas vezes a dificuldade que está na vida daquele irmão, ou que está na sua vida, é obra de Deus para transformar o seu caráter no caráter de Jesus. Então a gente não precisa destruir, ou não precisamos mudar a realidade melhor, mas precisamos acreditar que Deus vai usar até mesmo o sofrimento para auxiliar no nosso crescimento. Sofrimento não destrói cristãos, amadurece. Quando enfrentamos os sofrimentos, somos cimentados no alicerce da fé. Satanás intentou contra a vida do patriarca Jó. Atacou seus bens, seus filhos, a sua saúde. Mas, em vez de afastar Jó de Deus, o sofrimento o colocou aos pés do Senhor. Antes do sofrimento, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Depois do sofrimento, Jó vê a Deus e prostra-se em adoração diante dele. O sofrimento não destrói a vida do servo de Deus. Ao contrário, o sofrimento haverá de construir algo maior e melhor em nós. É dia de sofrimento que você tem vivido? São dias de dor, de angústia? Eu quero dizer para você que Deus, Ele não vai desperdiçar o seu tempo com algo que Ele não possa usar para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus vai fazer com que este mal, este sofrimento, torne-se em bem para a sua vida. Talvez hoje a gente não estivesse lendo a carta de 1 a Pedro, se essa igreja não tivesse passado por esse sofrimento. Talvez hoje nós não estivéssemos sendo edificados por estas palavras. Deus continua usando o sofrimento para edificar o seu povo. Quando Ele nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas, Ele demonstra que Ele é um Deus que cuida de nós. Olha o que diz o verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Outra versão, a versão na chamada Nova Versão Internacional, diz: a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Mesmo quando a igreja é perseguida e o inimigo parece estar no controle da situação, Deus está no seu santo trono. Ele continua governando tudo e todos, controlando cada situação. Não creia na ideia de que este mundo está longe daquilo que é a capacidade de intervenção divina. Deus continua a agir no mundo. Ele continua a trabalhar. A Bíblia vai dizer de modo muito claro: a Ele pertence o domínio. Pedro vai terminar a sua carta não com um lamento, mas vai terminar com um hino. Ele vai dizer: olha, todo o poder para sempre pertence ao Senhor. Um momento de tamanha perseguição, ele diz: olha, eu quero que vocês cantem comigo. Todo o poder pertence ao Senhor, e isso para sempre. Não, alguém está controlando, não existe ninguém no controle do mundo. Quem está sentado no
trono do universo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é Deus e reina para todos sempre. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pedro está dizendo, olha, não acredite que as coisas estão fora de controle ou que Deus não sabe o que está acontecendo. Ele é o governante de todo o universo. Ele tem tudo sob o seu controle, debaixo da sua autoridade. Eu lembro de uma situação na minha vida que me mostrou isso de uma maneira tão simples. Eu estava viajando do Recife para o Rio, isso no ano de 2002, e eu entrei numa estrada chamada de Linha Verde. E essa linha verde, ela passa por grande parte da costa do Sauípe. E eu estava viajando por essa estrada, era uma estrada recém-construída, recém-inaugurada, e ela ainda não tinha nem sido concluída por inteiro. Então era uma estrada completamente deserta. E eu entrei nessa estrada, tinha assim, pouco mais de meio tanque. Eu disse, meio tanque dá muito bem para eu chegar até o próximo posto. E quando eu entrei, tinha um posto assim ao lado. E aí a esposa, como sempre, conhecido como a voz da consciência, diz, olha, melhor botar combustível. Não, meio tanque é muito, dá para chegar facilmente ao próximo posto. Isso era aproximados 4h30 da tarde. E aí eu entrei naquela estrada. E aí quando deu 5h30, começou a escurecer. E aí foi escurecendo. E aí eu comecei a ver que o ponteiro que estava baixando, 6 horas, 6h30, eu percebi que ele já estava chegando na reserva, e aí bate um silêncio profundo dentro do carro. Estávamos eu, a Patrícia, naquela época só tínhamos o Natan, a minha cunhada Gilda e a filha Keren, e aí naquele momento silêncio completo e total, todo mundo em fervente oração, pedindo para que Deus providenciasse algum lugar para colocarmos combustível. E eu também estava orando, angustiado, e dizia para Deus, Deus, eu estou com 2 senhoras, 2 crianças, eu não posso ficar no meio do caminho. E principalmente numa estrada como essa. A gente andava dezenas de quilômetros sem cruzar com ninguém. E aí, quando já estava baixando da reserva, eu olhei para o lado, vi uma luzinha. Eu estava mais ou menos a uns 100 km por hora, e eu vi uma luzinha assim, no meu lado esquerdo. Eu digo, bom, se tem uma luzinha, deve ter uma casa. Se tem uma casa, deve ter gente. Se tem gente, eu posso parar lá, durmo, e no outro dia eu vou procurar um posto de gasolina. Aí eu reduzi, freiei bruscamente, dei a volta e parei lá. Quando eu cheguei lá, que vi aquela luzinha, tinha um senhor com uma garrafa de cerveja na mesinha, um outro senhor ao lado. Percebi que tinha uma música lá dentro. Achei estranho o lugar. Parecia mais um bar, uma boate ou coisa do tipo. E aí eu cheguei para aquele homem e disse, olha, eu estou com 2 senhoras aqui no carro, 2 crianças, e eu não tenho como seguir viagem porque eu estou completamente sem combustível. E aí ele disse, é muito difícil por aqui. Tem um senhor que mora lá do outro lado da estrada, que quando em vez ele tem gasolina em casa, e aí ele vende para os outros. Mas eu acho que esta hora, difícil encontrar ele, já era próximo aí das 8 da noite, talvez umas 8h30. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Ele disse, aí atrás tem uns quartinhos, se o senhor quiser, você pode dormir aí. Eu olhei para aquele lugar e digo, não, aqui não vai dar para dormir. Eu acho que é melhor a gente dormir no carro mesmo. E aí eu voltei triste, quando eu estava chegando perto do carro, como que do nada acende um posto de gasolina ao meu lado. E aí eu parei, olhei, um posto Ipiranga enorme, eu digo, esse posto não estava aqui, agora, porque eu entrei com esse carro, só tinha essa luz acesa, tudo apagado. Aí o rapaz que estava ali na entrada daquela casa disse, não, é que esta hora, 8h30, tem um ônibus que vem lá de Brasília e ele para aqui porque ele está indo para os hotéis ali na costa do Sauípe, então ele para aqui para o pessoal lanchar alguma coisa, porque lá essa hora não tem mais onde comer, então ele para aqui, o pessoal lancha, aí quando o ônibus chega, ele acende as luzes para aqueles que vêm naquela caravana possam comer ali.
Eu digo, será que ele me vende gasolina? Ele disse, ah, não, essa hora já fechou. Ele, 7 horas eles fecham. Aí eu digo, ah, eu vou lá. Peguei o carro, fui até lá. Quando eu cheguei ali, eu disse, olha, já tinham as correntes em volta da bomba. Eu disse, olha, eu estou com 2 senhoras, 2 crianças, estou indo para Salvador, para dormir em Salvador, e eu estou sem combustível nenhum, eu preciso de alguma coisa que me dê condições de chegar pelo menos a Salvador. Ele disse, olha, já fechou desde as 7 da noite, mas, por sorte, o dono ainda não foi embora, ele está lá no restaurante com a chave das bombas. Se o senhor conversar com ele, ele mandar eu abrir, eu abro e coloco combustível para o senhor. Eu fui até lá, quando cheguei lá, eu comecei a falar, olha, aí ele pegou a chave e fez assim, nem olhou para mim, colocou a chave assim, dê ao frentista, ele vai colocar combustível. Eu fui lá, aquele homem abriu a bomba, colocou combustível no carro e eu segui viagem para Salvador. Cheguei em Salvador 11 horas da noite. Eu tinha marcado de dormir na casa de um irmão que esteve congregando conosco durante um tempo, passou no concurso da Petrobras e foi morar lá, o irmão Roosevelt. E quando eu cheguei no andar dele, que abri a porta do elevador, ele estava abrindo a porta do elevador e chegando em casa com as compras. Aí você percebe uma coisa que é tremenda, como Deus está no controle de todas as coisas. Ele me fez ver aquela luz, ele fez com que o homem que era o dono do posto continuasse mais um tempo no posto, para que eu pudesse chegar a tempo de ele poder abrir a bomba de combustível para mim. Eu tive que me atrasar para poder fazer isso, e quando eu cheguei em Salvador, foi exatamente na hora que o dono da casa onde eu iria dormir estava chegando. Deus está no controle de todas as coisas. Ele governa o mundo. A sua vida nunca será obra do acaso. Deus dirige e controla todas as coisas. E por fim ele vai dizer, sabe quando Deus demonstra também o seu cuidado para conosco? Quando ele nos prepara uma família espiritual, que nós chamamos de igreja. Na conclusão da epístola, Pedro faz alguns destaques que mostra a importância da igreja. Primeiro, ele fala sobre o amanuense da carta, que era Silvano, ou o mesmo que nós conhecemos como Silas, companheiro de Paulo e um dos apóstolos, um dos profetas, melhor, da chamada igreja primitiva. E ele vai dizer no verso 12, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Pedro informa os cristãos da dispersão que Silvano, o mesmo Silas, profeta da igreja em Jerusalém, companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária, foi aquele que escreveu a carta para Pedro. Quando a gente vê isso, a gente percebe que a igreja tem algumas coisas que são significativas, mas são singulares. Por exemplo, Pedro deve ter ditado a carta e Silas, por ter mais conhecimento, escreveu. Aqueles que estudam o texto, aqueles que fazem chamada crítica textual, que estudam o texto no grego, diz que essa carta nunca poderia ter sido escrita por Pedro, porque o grego que ela usa é um grego extremamente bem escrito. E aí a gente vê que Silvano ele foi citado de forma quase que despercebida na carta. Mas aqueles que estão na igreja de Jesus, eles não querem o título, o nome, o cargo, a função ou o reconhecimento, eles querem o serviço. A igreja de Jesus é bênção na nossa vida porque aqui nós aprendemos a servir. Uma das coisas que mais atrapalha o povo de Deus é que eles ainda não entenderam que como igreja nós existimos no mundo para servir.
que a sua ausência é muito mais do que simplesmente o não estar conosco. É muitas vezes o não servir ao outro, não ser servo. É negar aquilo que é o chamado primeiro do discipulado, que é servir ao próximo. Em muitos momentos nós estamos usando da ideia de que eu não preciso estar ali. E eu quero dizer para você que Pedro, quando coloca todas estas coisas acerca da igreja, ele estava dizendo, sim, a igreja é necessária. Eu continuo dizendo e vou passar a vida toda afirmando, quem está na igreja porque precisa. Não é porque simplesmente escolheu, não é porque se agradou, não é porque faltou o que fazer. Quem está na igreja é porque precisa, necessita, entende que Deus criou algo que era extremamente necessário à nossa vida, à minha vida, à sua vida e à família. Além disso, ele vai dizer também que esta igreja, ela é uma igreja que haverá de servir e trabalhar e pregar e cuidar a despeito das circunstâncias. Na primeira parte do verso 13, o apóstolo Pedro vai dizer, olha, aquela que se encontra em Babilônia, talvez e quase com certeza, seria isso uma alusão a Roma. Também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. A igreja de Jesus é uma igreja que cuida, mesmo quando nós estamos vivendo um tempo de dor e sofrimento. A igreja em Roma era o lugar onde ela mais estava sofrendo. Havia uma ordem direta do imperador, saiam de Roma. Tirem todos os cristãos e judeus de Roma. Nero tinha dito, olha, se eles permanecerem, matem. Eles seriam mortos, alguns eram lançados às feras, outros eram feitos como que tochas de fogo para clarear os caminhos do império, as estradas do império romano. E a palavra de Pedro é, esta igreja continua aqui. Diante da perseguição, da opressão, do sofrimento, esta igreja continua aqui. E continua sendo um lugar de família. Ele diz, meu filho Marcos. Aquele que foi o autor do evangelho de Marcos, o primeiro dos evangelhos escritos. Era uma relação familiar. Ninguém vai ficar para trás. Não importa o sofrimento, a perseguição. Nós estamos aqui. Você não está sozinho. Você não está abandonado, nós estamos aqui. É uma pena que muitas vezes nós estamos vendo as pessoas olhando para a igreja como algo que talvez não seja tão necessário assim, ou tão importante. Mas o que Pedro está dizendo, olha, vai vir o tempo da perseguição. E aí vocês vão entender quão necessária é a igreja de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, o autor da carta vai dizer, olha, vocês não devem abandonar a igreja quando vês que mais e mais se aproxima o tempo da vinda de Jesus. É preciso que a gente não abra mão dessa tão nobre causa chamada Igreja de Cristo. Além do mais, ele vai dizer que a igreja é um lugar de amor. No verso 14 ele vai dizer, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo de amor. Esta expressão ósculo tem ósculo santo, beijo santo. Mas aqui Pedro, porque essa expressão é encontrada, por exemplo, em todas as, ou pelo menos as principais cartas de Paulo, Romanos, no final do capítulo 16, último capítulo, final do capítulo de 1 Coríntios 16, também ele fala, no final da carta de 2 Coríntios 13, ele fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos versos finais ele fala sobre o ósculo santo. Mas aqui Pedro vai dizer o ósculo de amor. A igreja de Jesus
mesmo no tempo da perseguição, ela é chamada a amar, ela é chamada a viver em amor, viver em paz. No tempo da dor, o apóstolo diz, olha, amem. O ósculo santo era algo que era dado àqueles que chegavam, quando se encontravam os crentes, era algo que se dava para demonstrar a unidade ou aquilo que era o amor que deveria existir na igreja uns pelos outros. Essa expressão ósculo de amor foi muito usada na igreja de tradição judaica. Então esse beijo que era dado na bochecha era uma forma de dizer àqueles que estavam chegando, olha, você é parte da minha família. Eu sou parte do mesmo povo que você. Eu faço parte da mesma nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero que você saiba disso. E essa unidade era selada com um beijo na bochecha. A gente vive um tempo de afastamento social, até apertar a mão virou quase que um crime. Mas a gente não pode deixar de amar. A gente pode até não beijar, mas a gente não pode deixar de amar. Somos a família de Deus na terra, mas não queremos ser uma família qualquer. Tem famílias que eu tenho certeza que você não gostaria de fazer parte delas. Deus quer que você faça parte de uma família que vive profundamente o amor e vive uma experiência de paz. Estas coisas que parecem tão óbvias, como graça, como glória, como a expressão daquilo que é o sofrimento que constrói, e muito mais aquilo que é a esperança de Deus quando nos mostra que está no controle de todas as coisas e demonstra a necessidade da sua igreja para o mundo e para a própria igreja. Estas coisas vêm nos lembrar o seguinte: Deus continua cuidando de nós. Sabe, uma coisa que eu tenho certeza que a igreja de Jesus fez comigo foi cuidar de mim. A igreja de Jesus cuidou de mim. Eu lembro de histórias que eu ouvi quando criança, com 5 anos. Eu lembro que minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos. Meu pai viajava muitas vezes para pregar fora. E havia uma irmã na cidade de Palmeira dos Índios, da igreja da qual eu era membro, que tirava o seu filho do berço para que eu dormisse no berço dele. Eu sei que todos nós temos noção do que é uma mãe e o cuidado dela para com o filho. Por que aquela irmã fazia isso? Porque demonstrava cuidado para com a igreja de Jesus. Ela cuidou de mim. Aqui é um lugar de cuidado para aqueles que precisam. Se você não precisa, de fato, este lugar não deve ser nada interessante para você. Este é um lugar para quem precisa. Precisa de graça, precisa sentir parte do povo de Deus, precisa do cuidado de Deus, precisa do apoio dos irmãos no momento do sofrimento, precisa da correção, da orientação, precisa ouvir da palavra viva que demonstra que Deus está no controle de todas as coisas. A igreja continua sendo um lugar para aqueles que necessitam. Você precisa? Estamos aqui. Eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos voltando às atividades, ou grande maioria delas. Daqui a alguns domingos estaremos retornando com os cultos nos domingos à noite. Eu quero dizer para você, olha, se você precisa, se você tem necessidade, eu quero dizer a você que a cada domingo, tanto pela manhã quanto à noite, esta igreja está com as portas abertas para lhe receber. Mas mesmo que você não consiga chegar aqui, esta igreja continua desejando servir e amar você
indo até onde você está. Se você deseja isso, precisa disso, se envolva com a Igreja de Jesus. Não faça desse tempo um tempo de desculpa para viver longe daquilo que Deus tem para você. Hoje é tempo de cuidado de Deus para conosco e nosso para com os nossos irmãos. Amém? Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero suplicar por aquilo que são os desafios que esta palavra nos traz. Deus amado e bendito, eu sou grato a Deus porque um dia a Tua graça me alcançou, abriu os meus olhos para perceber que a vida vai muito além daquilo que aqui acontece. E que me mostrou, Senhor, de forma clara, que o que ocorre aqui é nada diante da glória que nos está preparada. Ó Deus, eu te sou grato, porque o Senhor tem mostrado no meio do sofrimento aquilo que é o teu cuidado para com a minha vida. Mostrando, ó Deus, que o choro pode até durar uma noite, mas que a tua alegria chegará pela manhã. Sou grato a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor controla a minha vida, mesmo quando eu não percebo. O Senhor controla a vida da minha família, dos meus filhos. O Senhor tem sob o seu domínio a sua igreja. Deus, nada foge àquilo que é o teu controle, porque o poder pertence ao Senhor para sempre. O Senhor sim tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Deus, eu te sou grato porque um dia o Senhor me deu a oportunidade de viver no meio do teu povo e fazer parte desta família santa chamada Igreja de Jesus. Ó Deus, como é bom sentir-se amado, cuidado, tratado, apoiado. Como é bom, Deus, saber que neste mundo cheio de traições, Senhor, cheio de pessoas que buscam destruir umas às outras, que buscam, Senhor, subir na vida destruindo aqueles que estão ao seu redor, existe um lugar onde as pessoas amam ao ponto de colocar os interesses dos outros na frente dos seus. Ó Deus, como é bom pertencer à tua igreja. Como é bom, Deus, ser cuidado pelo teu povo. Como é bom, Deus, a gente ver aquilo que é a tua fidelidade revelada através dos teus filhos na nossa vida. Ó Deus, eu te louvo porque só o Senhor poderia criar a igreja de Jesus. Nada poderia ser feito se não fosse o Senhor. Por isso eu quero te suplicar, ó Deus, que este sentimento de amor que tu tens pela tua igreja, ao ponto de dar a vida por ela, seja esse o sentimento que venha brotar no coração de cada um dos teus filhos, que fazem parte do teu povo, daqueles que fazem parte da tua família na face da terra. Que haja amor, Senhor, verdadeiro uns pelos outros. Um amor que se demonstra, Senhor, muito mais do que em palavras, se demonstra em ações, se demonstra em atitudes, se demonstra no afeto, se demonstra, Deus, de tantas maneiras. Faz isso, Pai, para a glória do nome de Jesus, pois é neste nome que nós clamamos e suplicamos a Ti todas as coisas. Amém. Queridos, estamos concluindo esse momento de culto. Eu quero deixar alguns avisos. Em primeiro lugar, os aniversariantes da semana. Esta semana está aniversariando no dia 30, Erivaldo Chaves Trindade. No dia 31, Nelson Luiz Campos. No dia 2 de setembro, Débora Pugliese Jorge de Oliveira. Dia 2 também Israel Pinto da Silva. Dia 4, Caio Marcelo Mendes da Silva.
a irmã Ruth Vieira Ferreira, Luiz Ricardo Gomes de Abreu e Maiara Teixeira dos Santos. Além disso, tem os aniversários de casamento de Zaqueu Lopes da Silva e Osana Aquino de Oliveira e Jonatas Paranhos Brandão Santos e Luana Regina Brandão Santos, no dia 1º de setembro. Deus continue abençoando a vida dos queridos, continue abençoando a vida destas famílias. Receba da igreja o abraço fraterno e o desejo de que esse dia e esse momento seja celebrado junto com os seus, com a alegria que só o Senhor pode nos dar. Quero deixar também avisado que no dia 7 de setembro, às 19h30, nós teremos a nossa celebração de aniversário da igreja. A nossa igreja estará completando 115 anos de existência. Estará pregando aqui o pastor João Emílio Cutis. E eu quero lembrar ao querido que esse é um momento de festa e celebração. Quero convidar você a estar conosco. Vamos ter todos os cuidados que continuamos tendo a cada encontro presencial, mas eu gostaria que você não esquecesse esta data, que você não se ausentasse. Queremos também ter esse momento de gratidão a Deus e consagração do nosso elevador e da parte elétrica, que foi como parte daquilo que é o trabalho realizado nesse período. Quero convidar você a celebrar conosco esta data com muita alegria. E que você não deixe de vir, que você não deixe de convidar outros e que você não deixe de participar. E se não puder estar conosco, nós não deixaremos também de estar transmitindo através do nosso canal do YouTube a programação do dia 7 de setembro. Quero continuar avisando que a grande maioria das nossas atividades continuam sendo feitas de forma remota. Pelas manhãs, às 6h30 da manhã, nós temos a nossa live, a partir desta semana, de volta no canal no Facebook, na página do Facebook do pastor Lúcio. Então, todos os dias, às 6h30 da manhã, no Facebook, nós estamos reunidos para orar. Às 20 horas, na sala do Zoom, nós temos a nossa reunião de intercessão, tão somente intercessão. Às quartas-feiras, 19h30, nós teremos a nossa programação do Celebrando a Recuperação no nosso canal do YouTube. Às sextas-feiras, também às 19h30, e também pelo canal do YouTube, o nosso culto de oração e estudo da Bíblia. Quero convidar você não apenas a participar, não apenas a se envolver, não apenas a assistir, mas também divulgar, compartilhar, mandar o link para outras pessoas, para que muitos outros possam participar desse tempo conosco. Quero também agradecer aos irmãos pelas orações. Domingo último, final de semana último passado, estive pregando na Segunda Igreja Batista em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi o aniversário da igreja, os 51 anos, ali com o pastor Alanar. E foi um momento muito especial para a minha vida e também creio para a vida daquela igreja. Agradeço aos irmãos pelas orações, também pelo tempo que o Senhor me deu com a família ali em Recife, os 2 dias que eu pude passar com eles. Graças a Deus foram tempos muito especiais, tempo especial de Deus para a minha vida e para a vida da família. Queremos também parabenizar a Isabela e o Gabriel pelo nascimento do Noah. Que ele seja muito bem-vindo a esta família de Deus, a Igreja de Jesus, como parte daquilo que é a vida da igreja. Esta criança seja bênção na vida desta igreja, na vida da sua família, que esta igreja e família sejam bênção na vida do Noah desde já. Deus continue a abençoar a família, que Deus continue a abençoar os papais, os avós, seja esse um tempo de grande alegria na presença de Deus. Estamos concluindo esse momento de culto. Quero te convidar a louvar ao Senhor conosco. E quero desejar para você uma semana abençoadíssima. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Que esse seja um tempo onde você possa perceber o cuidado de Deus para com você. E que de forma abençoada você possa viver esses dias. E de forma abençoadora você possa estar agindo em favor daqueles que estão ao seu redor. Louvemos ao Senhor alegremente, concluindo assim este momento de celebração.
Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Somos filhos da graça divina sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça.